Contraponto profano. Entoando um canto profano, eu sou William Pedroso, músico e pesquisador, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é cantar lírico e cantar popular, e como se escolhe um caminho dentro dessas duas vias de estudo, e todos os dilemas que estão disponíveis aí pra gente tentar decifrar dentro disso aí. E comigo hoje está o meu brother, um amigo de longa data, a gente já se conhece há muitos anos, cantamos juntos já, tocamos juntos, fizemos muita palhaçada juntos. Eu, Fernando Guimarães, fala aí pra galera, Fernando, quem é você? Boa noite, bom dia, boa tarde. Tudo bem, William? Obrigado aí pelo convite, fico lisonjeado de poder participar dessa reflexão. Eu sou formado em canto lírico pela Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Eu acabo de concluir também uma licenciatura em música e espero que as nossas reflexões aí possam servir de alguma forma, que seja útil para quem acompanhar aí esse podcast. E aí, Fernando, você falou que você é formado em canto lírico, eu te conheço há muito tempo, mas o pessoal não sabe que você, antes de cantar lírico, antes de fazer conservatório, né, curso técnico, vem de uma escola de música popular, na verdade, né? Sim, na verdade, a minha realidade desde a infância, o meu gosto pela música sempre foi na área popular, né? E o primeiro instrumento que eu tive contato foi o violão. Eu tenho um histórico na família que meu avô tocava violão, e não profissionalmente, mas foi a partir dele que começou a minha história com a música. Então, de fato, a minha vivência com o canto lírico, com o canto erudito, foi a partir da Fundação das Artes, do conservatório. Então, isso é uma verdade. Então, o que eu fico pensando é assim, muita gente aqui no Brasil vai por esse caminho, né? Porque eu também venho de uma vivência de música popular, a gente tem um histórico parecido assim, nesse sentido, né? De quando vai se embrenhando e começando a estudar, aprendendo a ler e a fazer as coisas e tal, começa a se interessar um pouco mais por um tipo de repertório que na infância, na adolescência, às vezes não era o repertório da nossa paixão, né? Você tocava, pelo que eu me lembro, assim, muito MPB e tal, e daí quando foi na fundação escolheu fazer lírico, né? Escolheu fazer um tipo de canto lírico. Porque, provavelmente, daí você me corrige se eu tiver errado, Ok. Aqui em São Paulo, na nossa época, o jeito de se ter um curso técnico de canto, na época, era só indo para estudar lírico, né? Você não Exato. conseguia estudar popular, né? Exato. O que eu vejo é o seguinte, o que eu vou assim corroborar com o que você falou. A nossa vivência é parecida nesse sentido de iniciar com o popular, e a minha intenção, quando eu busquei pela Fundação das Artes, quando eu fui conhecer o trabalho da Fundação das Artes, era realmente fazer o canto popular. Eu não tinha intenção em fazer o canto lírico. Eu não tinha antecedentes de música erudita. Claro, todo mundo conhece e tem algum repertório em mente de alguma ópera, ou quer seja de alguma música orquestrada, alguma música instrumental, todo mundo traz isso, né? Mas eu não tinha essa intenção. Então, quando eu me deparei com a Fundação das Artes, foi a melhor escolha que eu pude fazer, né? Então, e o que tinha disponível era o canto lírico, e de fato foi um caminho, e eu acredito que seja um bom caminho para
para se desenvolver a voz. Sim, hoje ainda o pessoal acho que não tem muita noção, nossos alunos, assim, que hoje eles têm muitas opções, né? Antes, quando a gente ia procurar, não achava com muita facilidade uns professores de canto popular como tem hoje, que são pessoas com uma formação extremamente informada, né? E com essa possibilidade de formalizar os alunos, né? Porque geralmente ficava aqueles contatos sempre que não é ruim, né? Mas que na verdade é sempre o primeiro contato, geralmente, que é aquele professor do bairro, que é um cara que às vezes é um cara que conhece muito, dá um puta suporte, mas tem suas limitações, né? Não é que nem estudar numa grade de escola, que você tem uma série de profissionais te ajudando de vários lados, né? Então, só para deixar claro, assim, para quem estiver ouvindo, que tem uma diferença muito legal nessa geração que tá agora, que tá vindo agora, que o pessoal tem, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Que é a nossa realidade. Pode ir lá fazer EMESP, pode fazer várias escolas e vários conservatórios agora que oferecem cursos de canto popular, assim, que são bem acessíveis, né? E são mais formalizados, né? E são mais formalizados, me fugiu uma palavra, eles são mais embasados, né? Mais embasados do que o que encontrava-se antigamente, né? Eu não sou um músico precoce, que começou muito novo, comecei novo informalmente, né? No início, na pré-adolescência e tudo mais. Mas quando eu resolvi realmente estudar, meu primeiro caminho, minha primeira busca foi pela ULM. Então eu fui conhecer a ULM, acabei ficando na Fundação das Artes, e eu me recordo que... O ULM é o que hoje é a EMESP. A ULM era a Universidade Livre de Música aqui em São Paulo, que na verdade não era universidade, era uma escola livre, né? Mas era uma escola muito boa, de referência, e que tinha muitos cursos super interessantes e gente que, na época, como não tinha os cursos de graduação em música popular, por exemplo, tinha vários grandes nomes da música brasileira que davam aula lá e que orientavam por lá e que alguns até hoje acho que estão por lá ainda, né? Vínculo, sim. Sim, mas foi bom você frisar. Inclusive, na época, eu não sei se já existia no Brooklyn, eu lembro que eu fui em busca do campus ali, né, da Escola do Bom Retiro, na época. E era para fazer um curso mais curto, era envolvido com ritmo, que eu não me recordo muito bem. Então, isso foi em torno de 2003, 2004, mais ou menos. E aí eu acabei não entrando na ULM, dei mais uns 2 anos, 3 anos, fui para a Fundação das Artes e pesquisei por canto popular, e a única instituição que oferecia o canto popular era a Unicamp, na época. Acredito que até hoje, a nível de universidade, né? Eu acho que seja a Unicamp aqui em São Paulo, não sei se eu estou desatualizado com essa informação. Tem as particulares, né? Sim. Mas as particulares, né? Mas em nível pessoal público, né? Que é... sim, FAM é verdade, FAM tem razão. E eu me lembro que eu pesquisei pela Unicamp na época, e eu acabei entrando na Fundação das Artes, e eu me lembro que quando eu entrei teve uma entrevista, né? E um questionário para ser respondido, em que esclarecia bem que o curso era de canto lírico. Eu acredito que esse questionário ele era feito porque eu acho que tinha muita demanda por canto popular. E o pessoal chegava lá para cantar e achando que era popular. Então, as orientadoras, as professoras e professores, acho que já faziam esse questionário justamente para deixar os alunos cientes de que a proposta de trabalho lá era outra, né? Sim. Então essa foi minha iniciação com o canto lírico. Então, de fato, foi assim, eu entrei virgem no canto lírico, né? Na música erudita, praticamente, na Fundação das Artes.
E foi um momento de muito vislumbre para mim, assim, de uma certa frustração, e ao mesmo porque era algo que me impactou demais, que eu achei bem difícil, e ao mesmo tempo um vislumbre, né? Por você ver que existe esse universo para ser explorado, né? Então houve essa duplicidade assim de sentimentos, de sensações quando eu entrei para fazer esse curso. A gente entrou, acho que quase na mesma época, né, Fernando? Foi. Eu entrei lá em 2007. Você acho que eu entrei um pouquinho antes. 2006. Um pouquinho antes. Daí eu lembro assim que eu não tinha a menor pretensão de ter qualquer contato com repertório erudito, assim, né? Com um repertório de concerto. No máximo ver orquestra, gostava de ouvir coisas, né? Mas a minha vivência de música erudita era toda essa, de ouvir e de ter interesse na estética, assim, em estudar partitura, essas coisas, né? Daí, quando a gente estava na fundação, tinha o coro de repertório. E daí, sempre naquela coisa de, cantar em coro é bom, melhora a percepção e tal. Apesar de eu estar num curso de contrabaixo elétrico lá, tô totalmente voltado pro popular, né? Só atuava em música popular. É muito engraçado. Daí, puta, vou lá no coro pra ver se aprendo uns negócios, porque a percepção às vezes dá umas travadas, né? Como a gente começou, em comparação com alguns colegas que começam com 3 anos de idade, começa na barriga da mãe, né? E vem de família de músico, às vezes. Começou um pouquinho depois, e daí pra dar aquela intensificada, né, para você ter bastante vivência na coisa, você vai procurando meios. Daí o coro era um meio de eu treinar leitura, treinar percepção, etc. E daí no coro que eu fui ver que, putz, isso aqui é um caminho legal, cara. Tem um repertório que eu tô interessado de fazer com isso aqui, né? Daí passa o tempo e você vai se ganhando interesse com as coisas, né? Então, pra mim, o interesse e o cruzamento desses mundos veio através da música coral, né? Então tinha a música popular no coro também, mas daí a gente fazia uns Buxtehude, fazia um Vivaldi da vida, fazia o Glória do Vivaldi lá, né? E daí eu achei... Requiem de Mozart? O Requiem de Mozart eu não lembro se eu cheguei a fazer. Eu acho que cheguei a fazer. Você não chegou a fazer? Eu não lembro. Com a fundação, talvez eu tenha feito no último semestre mesmo, não lembro. Faz muito tempo, né? Mas enfim, daí tinha todo esse repertório e engraçado, né? No meio do meu curso de contrabaixo elétrico de música popular, eu fui criando essa necessidade, esse vínculo, né? Com cantar um pouco do repertório erudito, e daí fui fazer regência e tudo, né? Pra você, qual sua intenção com esse repertório? Pra você era uma coisa mais técnica? Como que você enxergou isso na época? Na verdade, eu demorei um pouco para entender o caminho que eu pretendia seguir e o que eu estava de fato trilhando, né? Então foram momentos de muitas descobertas, né? Eu achei engraçado, você me falando aqui, eu fui digerindo, e você fazendo contrabaixo e adentrando-se no coro. E eu me lembro que eu fazendo o canto lírico, eu estava buscando pelo combo na época. Uhum. Né? Então, pra cantar popular, né? É isso, o caminho inverso. Então eu me lembro que eu cheguei a conversar com o falecido professor Renato, né? O Renato Santoro. Ele abriu as portas, depois ele ficou doente, acabou, né? Se afastou por um tempo, né? Sim. Pois, enfim, acabou falecendo e eu acabei deixando isso de lado. Enfim, o que eu fui descobrindo com o decorrer do curso foi o seguinte, que eu tinha muita vontade de ensinar música, né? Esse perfil para a área da educação musical. E então,
muito do que eu buscava na parte do canto, na parte do curso de canto, era buscar uma compreensão de tudo o que ele envolvia, para que um dia eu pudesse ensiná-lo. Né? Então, essa síntese eu tenho clara na minha cabeça hoje. Durante o curso, isso não era tão claro para mim. Né? Isso não era tão claro. E, claro, eu fui me apaixonando também, né, pela parte técnica, pelas descobertas que eu fui fazendo. Eu descobri muitas limitações. Eu tive, e ainda temos, né, uma busca contínua, né? Os nossos estudos não se findam durante o período acadêmico, né? Uhum. A busca de amadurecimento é contínua, né? Então eu fui me apaixonando pelos desafios que o canto foi trazendo dentro das vivências musicais, né? Que eu estava desenvolvendo na Fundação das Artes. Então, o que sempre foi muito legal lá, que eu gostava bastante, é que os conteúdos teóricos, eles buscavam, de certa forma, caminhar paralelamente com o conteúdo prático. Né? Então, sempre um conteúdo que estava sendo desenvolvido, por exemplo, em rítmica, era um conteúdo relativamente ali acessível na parte prática, para a gente estar desenvolvendo, né? Então, a minha busca começou a se tornar realmente em entender, em como aplicar o canto lírico, o que envolvia o canto lírico, e assim começou essa busca um pouco mais aprofundada, e que até hoje é contínua, né? E é uma coisa que eu acho que muita gente se identifica e depois na hora de escolher curso sempre fica refletindo sobre o que vai fazer, porque aqui no Brasil, na verdade, nós temos uma tradição de cultura lírica limitadíssima, né? Então, poucas pessoas crescem ouvindo cantores de ópera mesmo, né? Não é da nossa cultura, né? Não é da nossa cultura. Mesmo quando ouve por disco. Uma vez, o professor Fábio Miguel lá na Unesp, foi engraçado isso, ele fez uma pergunta que bateu bem forte em mim na época, que primeiro ano de faculdade, tal, em uma aula de técnica vocal, ele perguntou assim pra turma, né, tentem lembrar quando foi a primeira vez que vocês ouviram uma pessoa cantar de verdade, perto de vocês, cantar de verdade assim, que você, no contexto, na época que ele estava perguntando, era assim, não por microfone, mas quando você tem a sensação acústica da voz da pessoa, né, como se fosse, você sente o corpo vocal da pessoa, sabe? É uma performance ao vivo e talvez mais intimista, talvez aproximada. Sim, nesse sentido, né? Às vezes você sente a vibração mesmo, né? E daí tem gente que tem isso desde muito pequeno e tal, e com as pessoas com vozes líricas mesmo, né? Mas aqui no Brasil é um pouco mais raro. E eu lembrei, cara, que foi justamente numa situação de coro na fundação que eu escutei e falei, nossa, isso é uma voz mesmo, que foi a voz, inclusive, da professora Patrícia Michelini. É uma referência. A referência foi boa. Que é uma referência na minha vida, né? E eu nunca tinha me dado conta disso, porque assim, cantar casualmente e ouvir a voz dos colegas fora do microfone, etc., é uma coisa. Mas quando você tenta resgatar qual que é o primeiro, foi impactante, assim, que você sentiu a ressonância da pessoa mesmo, sabe? Você tá me falando isso, é muito legal a gente estar conversando sobre isso. Eu estou me recordando, eu acho que quando foi isso para mim. Foi um pouquinho antes de entrar na Fundação das Artes, eu estava pesquisando sobre a profissão músico, ser músico, a atuação no mercado de trabalho. Eu sempre fui muito preocupado com essa parte de estabilidade, etc. E certa vez eu fui numa vitrine de uma banda que fazia cerimônias para casamento e as festas para casamento. E então eu tive contato com o dono da banda, etc. E fui nessa vitrine
para os noivos e tudo mais. E eu me lembro muito bem que o vocal masculino, ele apresentou um repertório com a impostação, né, com a colocação do canto lírico. E, de repente, ele migrou para um repertório pop. Uhum. Né? Aliás, acho que foi o inverso. Acho que primeiro ele começou com um repertório pop, que estava tendo uma recepção, e depois eles entraram em músicas para cerimônias. Eu não me lembro o que ele cantou, para falar a verdade, especificamente. Mas eu me lembro que a postura dele mudou, né? Que ele parecia outro cantor. Aquilo para mim foi algo assim marcante, porque eu percebi, peraí, tem uma técnica específica para isso. Como é que ele está distinguindo isso? Eu percebi na postura, né? E na projeção vocal, né? Então, eu acho que para mim foi essa situação. Foi essa situação. Mas até então eu não esperava realmente frequentar um curso, né, voltado para o canto lírico. Não era o meu objetivo nessa ocasião, mas eu acho que a minha experiência nesse sentido, eu acho que foi nessa ocasião. Acho que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Você ficou falando e eu fiquei recordando aqui. E não é nenhuma questão de que cantar lírico ou cantar popular um é mais difícil, o outro é mais difícil, né? Não é isso, né? Pelo menos pra mim não é. É que o cara ou a mulher que tá dedicada a um ou outro, fazer um canto lírico ou um canto popular bom, adequado à própria voz e tal, exige o mesmo grau de comprometimento, né? Exatamente. E você estava falando, né, sobre a questão da MPB. Sim, eu tinha tenho ainda, aliás, né, um gosto pela MPB, uma relação com a música popular brasileira, o que é um termo bem amplo, né? Sim. Enfim, a conversa não é essa, né? Mas e foi uma das grandes dificuldades que eu tive na fundação, em como desenvolver a voz para o canto lírico. Era uma queixa, né, que existia por parte das orientadoras nesse sentido. Fernando, vamos trabalhar a voz assim, assado, porque não é dessa forma. E isso tem relação com a cultura que eu tinha e com a cultura que nós temos, né? Então, realmente é um aprendizado, é uma adequação, né? Eu penso, acho que não sei se essa palavra é a melhor, mas eu acho que é uma adequação, você entender o que rola, né, no canto lírico, como colocar a voz, como diferenciar e de forma saudável, né? Sim. E consciente. Isso aí que é uma coisa que pelo menos para mim, gera um encantamento, assim, gera vontade de continuar assim, aprendendo, né? De continuar desenvolvendo e explorando, e pesquisando também sempre que possível nesse campo de atuação, né? Tem uma série de ajustes que quando você vai transpor de um canto para outro não funciona, né? Do mesmo jeito que, sei lá, se o Zeca Pagodinho hoje começar a cantar lírico, vai ser uma coisa ultrajante, né? Porque ia ficar simplesmente uma comunicação de que a voz tá entubada, por exemplo, né? Não faz sentido, porque o cara tá... Quando você tá numa situação de que você, por exemplo, você tá com um microfone, os seus ajustes de ressonância, eles não precisam estar com cobertura, por exemplo, né? Você pode fazer... A projeção feita pelo microfone, né? Sim, você regula na mesa, né? E não é... tipo isso. E não é demérito, porque também, pro cara cantar com o microfone, ele tem que saber fazer o ajuste daquilo ali de uma forma que ele não detone a estética do que ele tá cantando. Se o cara começa a cantar Djavan com a voz impostada, pode ser que fique uma puta de uma merda, né? Não vai combinar muito, né? Não funciona muito. Não vai combinar muito. Até porque o que a pessoa... Eu acho, né? Tem gente que acaba conseguindo fazer funcionar, né? Mas, no geral, o que acontece é que você só perde inteligibilidade do texto e só. É a única coisa que você consegue é perder a inteligibilidade do texto, né? Porque daí você pega e transfere um modelo de canto italiano, não é nem do modelo lírico de cantar o português brasileiro, por exemplo, o cara transfere uma
parada de todas as aberturas de vogal e toda a cobertura de canto, como se o cara estivesse cantando em italiano pra cantar samba, sei lá. Às vezes aparece no Faustão os caras que fazem umas coisas dessa, né? Acaba ficando, a parte estética acaba ficando um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, né? Porque o canto vai ficar muito mais sustentado pelas vogais e dependendo, por exemplo, num samba você vai ter uma movimentação rítmica muito grande. Então, você acaba também desenvolvendo, né? Eu penso o seguinte, que se você vai cantar, né, um samba, por exemplo, com uma colocação, né, digamos, né, de voz mais lírica, você acaba privilegiando muito mais as vogais e aí entra nessa questão que você falou de perde um pouco a inteligibilidade porque você perde um pouco das articulações para dar prioridade para a sua projeção de voz, né? Então, eu penso que seja uma diferença interessante de se considerar em relação ao canto lírico e ao canto popular. E olha só, mesmo após concluir o curso da fundação, eu não saí de lá me sentindo um cantor lírico, tanto que acabei nem seguindo, nem exercendo, assim, mas os aprendizados, né, foram, acho que determinantes do ponto de vista de comprometimento com os estudos, do ponto de vista de cuidados com a saúde da voz, do ponto de vista de preparar-se para se apresentar. Eu acho que o curso, né, de lírico, aquele que deseja, né, nesse ramo, eu acho que é um curso que ele te disciplina nesse ponto. De ferramenta. Isso, eu acho que essa palavra é legal, essa palavra define. Eu acho que ele se torna uma ferramenta interessantíssima, mesmo que você siga depois no canto popular. E acontece muito, até pela questão do mercado de trabalho. Muitas vezes, né, você tem até a técnica, nós temos, né, muitos conhecidos que se desenvolveram muito bem no canto lírico e de repente você vê que os trabalhos que são realizados por esses indivíduos são muitas vezes na área do canto popular e que desempenham com maestria, né? Com maestria, com destreza. E por quê? Porque o canto lírico ele traz essa coisa da disciplina, né? Ele traz essa coisa do cuidado com a voz, de você esmerilhar ali, fazer com esmero, né? Porque exige isso de você para que a sua voz funcione, para que a sua voz projete, para que saia a interpretação da forma que é pedida na partitura, né? Então ele traz essa, eu acho que a palavra que me vem agora é disciplina, né? Essa disciplina, essa linha de condução assim que te obriga a buscar uma excelência, assim, digamos Sim. assim. Não estou dizendo que no popular não seja isso. Não estou dizendo que não seja isso. Mas que o que eu acho é o seguinte, até talvez eu esteja voltando um pouquinho a conversa, é que para nossa geração era complicadíssimo você achar professores de música popular que tivessem uma formação que fosse suficiente para te ferramentar dessa forma. Então, gente que conhecesse de saúde vocal, gente que conseguisse descrever processos de ressonância, por exemplo. Normalmente, o que você tinha eram grandes mestres cantores, assim, e tipo aquele cantor, aquele do seu bairro, que era um baita de um cantor, assim, de pizzaria mesmo, assim, no sentido daquele cara que canta qualquer coisa de MPB. Que exerce a profissão mesmo, né? Sim, que exerce, e o cara canta tudo, mas ele levou um certo tempo para colocar a voz dele no lugar, e às vezes ele não sabe explicar qual que é o processo pelo qual ele levou, qual o processo pelo qual ele chegou. A se desenvolver. E daí não conseguia orientar, né? A gente veio de um lugar de São Paulo, que é do ABC Paulista, que não tinha tanta opção assim pra gente escolher gente, né? Tudo muito afastado e tal. Nos centros brasileiros o pessoal consegue melhor, né?
em algumas capitais, assim. Hoje em dia, principalmente, você coloca no YouTube lá, você vê como é que canta lírico, você vê como canta popular. Tem gente ensinando belt e um caramba. Pra gente não, né? Lembra como era... A gente comemorava quando achava livro, né? Ensinando essas coisas. Faltava estourar champanhe, né? Porque, puta, achei um livro aqui que fala de saúde vocal. Que da hora. Arrumei uma Xerox, né? E eu tenho algumas coisas guardadas assim, porque é um material de pesquisa, né? Material de pesquisa, até para usar para dar aula, para comparar, enfim. E você está falando isso, também estou me lembrando que na época da Fundação das Artes, tinha uma professora que eu fiz aula com duas professoras lá, né? E mais especificamente com a Cláudia, ela me indicava alguns workshops, né? E eu me lembro que um desses workshops que eu fui, né, tinha uma palestra com um fonoaudiólogo da USP, na época, não me lembro o nome dele, em que ele tinha feito uma pesquisa sobre o drive no canto popular, né? Isso deve ter sido em 2012, acho, vamos supor, 8 anos atrás. O drive no canto popular. E eu me lembro que ele, explicando dessa pesquisa, ele analisou, né, alguns cantores brasileiros, né, que aplicavam o drive na voz, né? A maioria deles tinham predisposição para o drive, mas não tinham estudo, né, para aplicar o drive na voz. E eu lembro que a conclusão dele foi que no Brasil não tinha um profissional que fosse assim capacitado e qualificado para ensinar esse tipo de ajuste vocal de forma segura. Uhum. Né? Eu me lembro que essa foi a conclusão da pesquisa dele. Eu não vou entrar em tantos detalhes da pesquisa para não fugir do assunto, mas essa foi a conclusão. E hoje, com 8 anos, mais ou menos 8, 9 anos depois, é muito mais comum nós encontrarmos linhas que desenvolvem o drive na voz, né, de estudiosos da área da saúde e envolvidos com o canto, e que promovem esse tipo de ajuste vocal com maior segurança. Então, realmente, o estudo da voz, ele veio se aprimorando, né, e chegando com muito mais facilidade para nós atualmente. Né? Então, um cara que, de repente, quer cantar rock hoje e que ele quer ter essa voz mais rasgada, essa voz mais rouca, mais suja, ele vai encontrar alguém que dê um suporte para ele e que tenha um maior embasamento, maior confiança e maior procedência e que se sinta assim seguro para estudar. Então, realmente isso, há um tempo atrás, e eu, né, em relação a esse workshop, eu me lembro bem que na pesquisa desse, né, estamos falando da USP, né, de um formando da USP na época, fazendo o seu trabalho de pesquisa, ele passou esse resultado para a gente que estava fazendo o workshop. Então, é interessante ver que realmente hoje tem caminhos, os caminhos são mais fáceis, né? Para quem quer, tá aí. É só se dedicar, né? É só correr atrás, é só buscar. E tem caminhos para se seguir, sim. Ah, sim. E não só drive, né? Tem várias coisas que eram super mistificadas, assim. Tipo falsete mesmo, que o pessoal tem uma definição muito, até hoje, muito mistificada, assim, do que é o falsete, de como que é o uso do falsete, tudo, do drive, enfim, de várias técnicas, assim, e que hoje super fácil de achar pessoas especializadas às vezes no repertório que você tá buscando para sua vida, né? E que possam te orientar. Mas, como a gente estava falando, antes não era bem assim, né? Se você quisesse um profissional que fosse te dar uma orientação, que fosse te dar uma segurança do ponto de vista técnico, acabava que você tinha que cair, ou você dá sorte de ter um cara no seu bairro, né? De, por acaso, Sim. cara que teve uma formação e mora
perto e tal, porque a internet era uma coisa precária antes e era complicado, ou você ir atrás de um professor de canto lírico que fosse te dar uma formação que você ia entender como uma formação um pouco mais ampla, e daí você aplica alguns processos e vê o que dá pra usar daqueles processos que você aprendeu do canto lírico no repertório que você faz de MPB, de música popular e de repertório de canção autoral, etc, né? O que eu ia falar é que eu me lembro de que tinha... a gente encontrava para vender VHS, então às vezes de um instrumentista, um violonista, um guitarrista, um tecladista, mas que aí de repente na mesma prateleira tinha o mesmo cara dando curso de canto. Então assim, era um cara que trabalhava com isso, mas não e aí chega naquele ponto, não necessariamente era o foco dele. De repente o cara era um bom instrumentista ali, mas ele também estava dando aula de canto, de acordo com aquilo que ele julgava que era conveniente, com aspectos que ele... eu nunca adquiri, eu não estou julgando, eu não tô desmerecendo nada, mas era o que eu via, o que a gente conseguia encontrar, né? Que eu via nas prateleiras, assim, para vender, né? A nível de material, assim, né? Uma coisa que é interessante, assim, que eu já li também a respeito, já estudei um pouquinho a respeito, é sobre, assim, a rotina, né, do cantor lírico e do cantor popular, né? Então, eu me lembro de um curso que eu fiz e a pesquisa falava o seguinte, que era mais comum, por exemplo, pela natureza do estudo, assim, o cantor lírico, por exemplo, tem mais horas de descanso, né? Ter hábitos de alimentação mais saudável, versus o cantor popular que acabava pela rotina de trabalho também, que toca muito na noite, acaba tendo menos descanso, acaba tendo uma alimentação não tão saudável, às né? vezes o sono alterado, né? O cara tem que virar noite cantando em baile, pô, daí às vezes é complicado, né? Então assim, é legal colocar essas coisas, mas por quê? Porque aí a gente chega naquela questão que a gente falou, do mercado de trabalho, né? E da cultura nossa em relação ao canto lírico, né? Então, existe o conservatório, existem as faculdades, existem possibilidades de se estudar? Sim. Existem caminhos para seguir? Sim. Mas é muito mais comum nós vermos possibilidades de trabalho, né? E caminhos para serem seguidos, né, no canto popular. Né, no canto popular. E aí acaba tendo uma rotina diferente daquele que estuda o canto lírico pela natureza do trabalho ser diferente, né? Sim. Hoje ainda tem algumas saídas, assim, para quem tá começando e tal, tá testando caminhos. O pessoal pode entrar em coro jovem, né? Alguns até remunerados em alguns estados e tal, e aprender a parada em grandes salas de concerto até. Tem algumas possibilidades, né? Mas antes não tinha isso, não tinha muito isso, na verdade. Então, se você fosse olhar por esse lado que você está falando de mercado mesmo, não tinha nenhuma saída profissional viável para quem... a curto prazo, eu digo, né? Como hoje, por exemplo, você consegue... um cantor lírico jovem consegue entrar por exemplo, no coro jovem da USESP, sei lá, e começar a carreira dele dali, sabe? Com uma bolsa e se mantendo e tal. Isso era uma possibilidade que simplesmente não existia para nossa geração, né? E também, assim, ainda hoje, se você pensar, as escolas de canto popular às vezes seguem uns caminhos que eu acho um pouco esquisitos, assim, de ensinar um repertório que não se faz, né? Na noite, assim. Que é um repertório, às vezes, muito experimental, tecnicamente super intrincado e tal, mas até, inclusive, norte-americano, né? Longe da nossa realidade, né? Não é da nossa linguagem, não é da nossa língua, a técnica é um pouquinho diferente também, enfim, tem algumas coisas. Mas mesmo assim,
tem essas escolas hoje de música popular que vão por esse lado, né? Eu assim, eu nunca, particularmente, nunca acompanhei a grade que as instituições oferecem de canto popular, né? O que eu vejo que eu já vi assim nesse tempo aí trabalhando com música é que o cantor popular ele tem maior facilidade, maior abertura de improviso na voz, né? De explorar essa questão, né? De efeitos na voz, como o próprio falsete, né? Que acaba ficando um pouquinho, né? Digamos, não é utilizado no canto lírico, né? Então eu vejo que existe essa flexibilidade, assim, né? E o cantor lírico acaba ficando um pouco mais atento à leitura da partitura e quando tem eventualmente algum trecho, alguma coda ali e alguma cadência ali que exige alguma habilidade assim um pouco mais, digamos, livre, assim, que dá aquele caráter de liberdade no canto, assim, né? Ah, mas daí o cara também compõe antes, né? Nem Tipo improvisa, isso. ele Também tem compõe esse lado, antes né? e daí leva pronto, pô, tá louco. Também tem isso. Então assim, eu penso que o canto lírico, né, para mim, ele trouxe esse aprendizado, né, de você aprender a criar uma rotina, né, de estudos, de você ter os seus cuidados com a sua saúde, cuidado com a sua alimentação, né, o cuidado, né, de entender os limites da sua voz, você buscar conhecer também a parte de fisiologia, né, e então para mim foram esses caminhos que o canto lírico trouxeram e que também amarraram bastante com o conteúdo teórico, né, o conteúdo de embasamento desenvolvido também nas aulas teóricas, né. Então todas as estruturas teóricas aprendidas a gente consegue, eu consegui, né, desenvolver e observar. Eu vejo que é uma coisa muito bacana, assim, porque no meu caso eu não segui, né? Eu não Uhum. segui. Mas te deu Eu uma não. formação ampla como professor, né? Agora você tem uma segurança como profissional educador, né? Eu me sinto seguro, sim. Eu sei assim dos meus limites. Duas coisas que eu acho muito legal assim, e que eu quero compartilhar com as duas professoras que eu tive na Fundação das Artes, com a Cláudia e com a Cecília. Primeiro, vou falar da Cláudia, uma lição de humildade. Num desses workshops que eu fui, ela estava e ela subiu para cantar, e ela subiu para cantar como uma aluna, né? Então, a postura dela não foi de alguém que já tinha um trabalho assim, né? Às vezes você tá de aluno, às vezes você tá de mestre, né? Isso que você tá querendo dizer? Isso. Então, assim, fica essa lição de humildade. Então, isso é uma coisa que... E é uma grande cantora, né? Cláudia, puta cantora. Então, aí é que tá. Então, essa postura eu acho muito legal. Então, assim, ficou um grande aprendizado, assim, né, para mim. Então, você buscar tá sempre fazendo as coisas com humildade, não ter a questão da arrogância, né? Isso é muito legal. Então, admiro isso. E eu me lembro, já em relação à professora Cecília, eu lembro que ela me falou uma coisa uma vez que foi assim: se você não sabe, não inventa, né? Então, vai nessa linha também. Então, né? Se você não sabe determinado aspecto, não inventa, né, cara? Não, né? Vai pesquisar, vai estudar. Então, eu acho que é isso. Então, são duas coisas que marcaram para mim, né? E que na hora em que você está atendendo o seu público, no meu caso, dando aulas e tudo mais, eu sempre procuro ter muito respeito, né? E busco sempre entender, né,
a voz do aluno, entender os limites de cada um e trabalhar seguindo essa linha, assim, né? Com cuidado da voz do outro, né? E sem querer estipular uma voz que não seja a dele também, né? Sim. Fê, então, pra gente fechar aqui, você podia dar uma dica para quem tá ouvindo e tá nessa fase de decidir para que lado que vai, para que curso que vai, e se vai estudar canto popular, canto lírico, o que você pode dar de conselho assim para esses alunos que estão nessa fase de escolher? A primeira coisa é você conhecer, né? O que é o canto lírico e o que é o canto popular. E o que a instituição que você buscar oferece em relação a esse curso. Procurar conversar com o professor ou a professora do local que você vai estudar, conhecer a coordenação do local, tirar informações, conversar com alguém que já atua na área do lírico ou do popular, e você entender que você tem que gostar daquilo que você canta, né? E se você não conhece, por exemplo, o canto lírico e deseja aprender, você também pode arriscar e você pode também se desenvolver bem. Então tem essa abertura também, né, em relação ao canto lírico. Eu acho que é isso, conhecer antes, né, de você entrar, né, num determinado curso, buscar conhecer bem aquilo que você vai encontrar pela frente. Eu acho também por aí. E acho que uma coisa que é muito importante, eu acho que acaba sendo para qualquer decisão que você vai tomar quando você vai estudar qualquer tipo de música, que você tem que se apaixonar ou ser apaixonado já pelo repertório que você vai fazer, né? Eu comentei isso porque no primeiro momento, né, eu tinha a intenção de fazer o popular quando eu entrei para estudar o canto lírico, e no primeiro momento foi o que eu falei inicialmente na nossa conversa. Eu tive momentos de frustração, porque não era muito bem o que eu estava buscando. Por outro lado, eu fiquei vislumbrado, porque também me chamou a atenção. Então, eu assim, como eu não comecei muito cedo, eu não fiquei pensando demais. Mas eu acho que para quem ainda não começou, eu acho que vale a pena pesquisar bem, entender bem, porque aí vai uma decisão mais acertada, né? Uma decisão mais acertada para seguir uma carreira, para seguir e desenvolver os estudos, né? Uma coisa que determina se você vai longe num tipo de repertório, vai muito longe, é a imersão da coisa. Se você não gosta daquele tipo de repertório, então, por exemplo, sei lá, o cara, vamos supor que ele vê muita possibilidade no mercado de música popular, mas ele ama fazer canto lírico e tal, ele estuda lírico escondido em casa, sei lá. Mas ele sabe, na minha cidade, cara, se eu não fizer música popular, eu vou morrer, então eu vou fazer um curso de música popular. Talvez não funcione, justamente porque, como o desinteresse da imersão na coisa vem de cara, você vai criar uma série de barreiras, porque adquirir repertório não vai ser uma coisa natural, né? Que é aquela fase que a gente tem quando a gente começa a tocar de obsessão, de quer tocar tudo, quer tocar o disco inteiro do Caetano, quer zerar discografia de artista, né? Explorar, né? Absorver, né? Aquele conteúdo. Sim. E daí isso faz muita diferença. Se a pessoa consegue gostar genuinamente, isso abre uma facilidade para ela adquirir um repertório e técnica mesmo, né? Às vezes tem uma resistência. Eu tenho, pelo menos quando eu vejo com os meus alunos assim, eu tenho essa impressão. Se a pessoa tem muita resistência para um determinado tipo de repertório, mesmo que você perceba assim, você percebe que a voz da pessoa já tá meio encaixada, sabe? Mas ela tem resistência naquilo, é difícil de desenvolver.
Eu acho que tem, eu acho que tem outras questões também para a gente pensar, que é essa questão também do mercado de trabalho, né? Então, por exemplo, às vezes o aluno ele está desenvolvendo bem o canto lírico e aí ele está adentrando, exemplo, vamos supor essa situação, está adentrando no mercado de trabalho da música. Então ele está começando a desenvolver o canto lírico, mas as oportunidades, de repente, que surgem são para fazer trabalhos em bares, em restaurantes, para cantar o popular. Então, aí começa um certo conflito em relação ao uso da voz, porque são maneiras de trabalhar a voz diferentes, né? Então, essa questão também da demanda de trabalho, eu acho que também é uma escolha bem pessoal, que eu acho que também tem que ser levada em consideração. Às vezes eu penso que é preferível se estudar algum determinado estilo, seja vocal, instrumental, por hobby, para você conseguir desenvolver bem, do que de repente você querer se profissionalizar e às vezes na prática ali do seu dia a dia você não vai conseguir ter a curto prazo muitos caminhos, né? Muitos caminhos. Eu acho que isso vai variar muito das condições individuais e até mesmo financeiras de cada um. Sim. E tem outra coisa que às vezes quando o aluno está muito novo não pensa, é que o que ele vê de uma pessoa que ele admira, de um artista que ele admira na vitrine, não é 100% aquele artista, né? Então o cara que, por exemplo, só canta lírico para gravação e tudo, provavelmente ele tem os gostos dele de música popular e ele faz também, e profissionalmente talvez ele não exerça, e vice-versa também, né? O cara que tem... Vice-versa. Tipo, você tem toda uma técnica de X repertório, mas você não exerce porque, né? Porque o mercado, às vezes, não tá... É um mercado que você não tem penetrabilidade, né? Ou que você não tem... Não tá afim de lidar com aquelas coisas e tal. Com especificidades do mercado que estejam rolando e tal. Em resumo, quanto mais cedo começar, melhor. Não, lógico, sim. Quanto mais cedo começar, melhor, claro. Mas não entrar em desespero de achar que só porque você vai para uma escola de música X que você não pode fazer o restante do repertório que você gosta também, né? Pode ficar tranquilo com isso, dá tempo de aprender. Claro. Existe essa flexibilidade, né? Existe essa flexibilidade. Sim. Meu, muito obrigado pelo papo, Fê. Você sempre bem-vindo, você tá ligado, é nóis. O tempo, né? Às vezes a distância, a quarentena aí também atrapalha um pouco. Às vezes não nos permite tanta proximidade, né? As prioridades, a vida particular de cada um, mas o respeito e a amizade é sempre a mesma. Sim, tamo aí. Quando a gente puder fazer música juntos aí, se inventar alguma coisa aí, se tiver tempo, a gente faz. Passa aí pro pessoal como te achar e como ter aula com você, essas coisas todas. Bom, eu tô no Instagram como Fernando Guimarães, _músico. Fernando Guimarães, _músico. Atualmente eu tô dando aulas, né, pelo Espaço Musical Nações, né? É um empreendimento que eu iniciei há 6 anos atrás, que é no Parque das Nações, em Santo André. E eu dou aulas lá, e no momento online, né, em função da quarentena. E também tem outros professores que lecionam lá. E então, quem quiser pode adicionar no Instagram e a gente bate um papo. Muito obrigado, Fê. Esse foi o Contraponto Profano de hoje. Vocês podem seguir a gente no @contrapontoprofano no Instagram. Eu sou @will.pedroso, WILL. Eu falei certo? Não. @WILL.pedroso no Instagram ou @WGPedroso no Twitter. Sigam aí no Spotify ou em todos os agregadores. Muito obrigado por ouvir. E chegamos aqui a mais uma barra dupla.
Você ouviu Contraponto Profano,